igreja, ele tem uma grande semelhança do que nós vivemos hoje com as hóstias, do que foi dito pelo salmista e também da nossa peregrinação até chegarmos às hóstias celestial, alcançarmos a nossa salvação. E nós vamos comparar algumas situações de época, né, no que foi a ideia do salmista que escreveu, com a situação de hoje. Amém? É conhecido como Cântico dos Degraus também. O primeiro, ele não tem assim um autor definido, mas, ou saber, o 121, 122 foi escrito e narrado por Davi. Amém? Salmos 121 e 122. Quem achou da glória? A nossa peregrinação, a nossa história, a nossa vida, os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas alegrias e tristezas, os nossos devaneios, os nossos deleites, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos acertos, está tudo inserido no que esse salmista quis dizer nesta longa viagem que ele fazia. Era uma viagem que as pessoas saíam de suas residências, alguns da Palestina, da Ásia, do Oriente, e iam para Jerusalém para adorar ao Senhor. E era uma viagem perigosa, arriscada, angustiante, muitas vezes demorada e, na maioria das vezes, dolorosa. Como eu disse, deserto de Israel, 45 graus centígrados durante o dia e 3 graus abaixo de zero à noite. Ou seja, um contraste terrível. De dia um calor insuportável e à noite um frio, quase que não dá para suportar ali em Israel. Amém? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como um testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos, amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, igreja? Então, como eu disse, começa o Salmo 121, numa partida, numa jornada. E como eu disse, eu vou trazer uma semelhança, uma comparação, melhor dizendo, naquilo que nós vivemos após a nossa aliança com Cristo. É o início de uma jornada, de um caminho que hoje, como irmãos em Cristo somos, e crendo em uma palavra de promessa que alcançaremos a salvação, nós sempre estamos em busca de um objetivo maior, que é a salvação, mas também estamos atrás de objetivos seculares, de conquistarmos secularmente coisas que o nosso coração almeja, que sonhamos, que projetamos, e nisso faz com que nós tenhamos uma corrida contra o tempo. A nossa vida com Cristo, como eu disse há poucos instantes, não é fácil. Ela é de altos e baixos.
Nenhum de nós podemos julgar uns aos outros, porque todos nós somos vulneráveis e também somos passivos a erros. Por quê? Sobre nossas vidas, entre a tricotomia, o corpo, que a lograda alma traz grande probabilidade de nós declinarmos para o pecado continuamente. Por isso que Jesus veio como homem e nos deu algumas experiências na sua carne, acerca de sofrimento, de calúnia, difamação, perseguição, de passar por tempos de chuva, de sol, em poeiras, sol escaldante, frio à noite. E junto com alguns homens da época e os seus discípulos, ele ensinou como nós passarmos por essas adversidades, por esses problemas cotidianos. Temos problemas no casamento, temos problemas familiares, temos problemas com entes queridos, temos problemas na igreja que congregamos, temos problemas na nossa vizinhança, temos problemas no trabalho, na escola, temos problemas com nós mesmos. Quantas vezes nós nos deparamos indignados e não temos explicação para aquilo? Quantas vezes muitos de nós acordamos com a cabeça virada e muitas vezes nós não sabemos por que estamos estressados? São coisas que fazem parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite é que, em meio a tudo isso, Deus, Ele não se aparta de nós, se nós quisermos que Ele esteja diante de nós. Porque essa nossa falácia de dizer que Deus nunca se afasta de nós é um pouco contraditória, porque o próprio Jesus diz: se Ele bater e você abrir a casa e receber Ele, sentar com Ele na mesa, Ele vai cear com você e você com Ele. Porque Ele diz que Ele não entra pela janela, porque Ele não é ladrão e nem salteador. Ou seja, há um requerimento nosso de pedirmos que Deus fique conosco, porque Deus não vai estar conosco se nós não quisermos. Deus não vai participar da nossa vida se nós não dermos lugar a Ele para que Ele participe. Mas se nós dermos lugar a Ele e fazermos dele o ponto crucial de nossas vidas, tenha certeza, nesse âmbito Ele nunca vai se apartar de você. O salmista, quando ele escreve Salmos 121, no primeiro e segundo versículo, ele faz uma pergunta a ele mesmo, e ele mesmo dá uma resposta. Ele diz: eleve meus olhos para os montes. Não sabemos se é o monte que estava ali ao redor dele, não sabemos se é o monte Sião, não sabemos se ele estava olhando para trás e deixou montanhosas, louvado seja Deus, grandes montanhas, atrás dele. O mais certo de uma coisa, ele tinha certeza. Ele disse: eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele diz de imediatamente: eu sei, vou parafrasear, que o meu socorro vem do Senhor, porque nada do que aqui foi feito seria feito se não fosse as mãos do Senhor. E nós nos pegamos muitas vezes em histerias, perdendo tempo com problemas muitas vezes fúteis, dos quais nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode resolver. O mal é que a gente afasta temporariamente Deus de nós, assim como eu gosto de falar sobre isso, naquele arraiar de guerra contra os filisteus, Saul e os demais que com eles estavam, ao saber os próprios irmãos de Davi, eles afastaram Deus daquela guerra, porque deram lugar ao medo, deram lugar ao pânico, deram lugar a Golias, deram lugar ao mal. E quando você dá lugar ao mal, Deus, ele fica... Moisés, a caixa lá atrás não está funcionando não. Deus, ele vai ficar inapto nas nossas vidas. Mas quando você chega como Davi, vendo os problemas, as circunstâncias adversas, vendo que você não pode vencer a guerra, vendo que é impossível você se deparar com o gigante daquele e sair vitorioso, mas no contrário da ideia de todo mundo, ele diz: eu não posso,
Mas aquele que veio no caminho no deserto comigo, lá da casa de meu pai, o Belemita, Jessé, até esse arraial de guerra, ele pode. E eu sabendo que ele pode, eu não temo as afrontas, eu não temo problema, não temo a doença, eu não temo o desemprego, eu não temo aquele que me aponta, eu não temo aquele que me calunia, eu não temo aquele que está preparando alguma coisa contra mim. Por quê? Quem vai diante de nós é aquele que fez os céus e a terra. É nós termos certeza da bênção do Senhor em nossas vidas. Eu já passei por cada situações que, se eu desse ouvidos às pessoas que vinham com palavras de desmotivação, eu perdia muitas bênçãos as quais eu conquistei. Porque geralmente as pessoas não vão ver como você vê, não vê profeticamente, não vê com os olhos da fé, ver as circunstâncias que estão acontecendo e vai sempre olhar por um lado de destruição, que você nunca vai conseguir, nunca vai alcançar. E nós muitas vezes, por darmos ouvido a certos conselhos, nós nos associamos à baixa fé daquela pessoa e perdemos a nossa vitória. Então aquele homem, ele não estava falando com ninguém, segundo o salmo que escreve, ele estava falando com ele mesmo. Talvez ele nem abriu a boca para expressar essa fala, eleva meus olhos para os montes. Talvez ele tivesse calado, só pensando, de onde me virá o meu socorro? De imediato ele se recobra que quem trouxe ele da casa até chegar naquele lugar é o mesmo que vai dar a chegada a ele para o lugar onde ele está indo. Eu não sei de onde você veio, eu estou falando isso espiritualmente. Do dia em que você fez aliança com Cristo, eu não sei qual foi o dia, a hora, o ano, o mês, mas você sabe. Eu não sei de onde você veio, de quando você veio, como você veio. Eu só sei de uma coisa: se você deu lugar para que Ele te acompanhasse nessa jornada, não temas, porque Ele é teu Deus, e não te assoles, porque Ele está contigo. Então isso é uma certeza de que Deus está conosco, igreja. Pastor, eu estava muito bem, minha casa estava indo de vento em popa, o trabalho, tudo dando bem, tudo, eu com vontade danada de ir para a igreja, cada dia sentindo mais prazer, contava as horas para ir para o culto, mas de repente, pastor, tudo se desfez, minha vontade caiu a zero, a pessoa que estava comigo, meu esposo, minha esposa, meus filhos, não querem mais, perderam o emprego, o diabo se levantou contra a vida de A, de B ou de C. Meu amigo, tudo acontece por permissão de Deus. A Bíblia nos ensina que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Nós temos que entender que nós fazemos parte dessa história, seja ela uma história benéfica ou maléfica. Nem tudo vai estar bem o tempo inteiro em nossas vidas. O mundo é uma esfera que vai rodando o tempo todo, não para. Mesmo a gente dormindo, o mundo vai girando. Ou seja, fatos, coisas têm que acontecer. E nem sempre acontece como nós, ou quando, ou de que maneira nós esperamos. Muitas vezes acontece de maneira diversa, que a gente fica olhando, poxa, eu estou na igreja, estava tudo dando certo, tudo bem. Por que aconteceu isso? Por que eu me esfriei dessa forma? Por que o diabo se levantou em minha casa? Por que meu marido está assim? Por que minha esposa está assim? Por que meus filhos estão assim? Por que os irmãos da igreja que eu tinha amizade, de repente teve? Porque Deus permitiu, alguma coisa Deus quer com isso. Alguma coisa Deus quer com isso. E nós temos que entender o trabalhar de Deus. Ao invés de murmurarmos, nos voltarmos cada vez mais para Deus, para que Ele desça sobre nós uma nova unção. Então aquele homem estava em uma viagem. Vou parafrasear aqui. Talvez ele, a mulher, filhos, quem sabe ele tinha 12, 13 filhos, né? Com jumentos ou camelos. Ali abordou o camelo, colocou a sua água, né? Colocou a sua comida, o odre de água, colocou ali as roupas, porque talvez a viagem fosse de 5, 10, 15 dias, mas ele ia com fé, porque além de ter essas viagens peregrinas que os saltérios declaram que eles iam peregrinar, tinha 3 festas que era obrigada cada um dos patriotas da época de Jerusalém estarem lá. Era a festa do Sucote, ou a festa das cabanas, a festa do tabernáculo, a Páscoa e o Pentecostes, que eram 50 dias de festa. Depois da Páscoa tinha mais 50 dias de festa, ou seja, era uma festa que era obrigado as pessoas irem para Israel, Jerusalém, sem contar o templo que Salomão fez, que de todas as bandas o povo descia para adorar a Deus. E quando o povo estava dentro do templo, sentia a presença de Deus.
É o que nós temos que entender hoje. Quando eu estiver aqui, eu tenho que sentir algo diferente. Eu tenho que sentir a presença de Deus aqui. Quem motiva a presença de Deus dentro do cenáculo, dentro da casa de congregação, somos nós. Porque quando nós saímos daqui, essas paredes ficarem só aqui, esse local ficar vazio, Deus não vai carecer mais que Ele esteja aqui. Mas se um de nós só estiver aqui, só uma única pessoa pode ter certeza que Ele não é um Deus egoísta, e Ele vai estar junto conosco aqui nesse lugar. Então quem faz a presença de Deus estar nesse lugar é aquilo que eu e você transmitimos para Ele. O que é que você está transmitindo para Deus agora? O que é que você está pensando agora? Todos nós estamos aqui porque precisamos de algo. Todos nós que estamos aqui somos completamente dependentes de algo. Isso faz parte da nossa natureza, da nossa vida, dos nossos dias a dias. Todos nós, a cura de alguém, o milagre de alguém, a libertação de alguém, a conversão de alguém, sabe? Alguma coisa para você mesmo, a cura sua mesmo. Todos nós estamos aqui porque precisamos de algo de Deus. Mas Deus, Ele só responde se você pedir. Está escrito: pedir, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então quando nós entramos por aquela porta, nós viemos com esse sentido de pedir e de bater, para que Ele possa ouvir e liberar. Todo problema, ele é solucionável quando nós estamos na presença de Deus. Então Ele fez ali, preparou a sua viagem, e no meio da viagem, quem sabe no caminho, quando estava próximo, Ele começou a olhar, porque tinha ursos, leões, salteadores. Eram muitas vezes lugares íngremes, montanhas rochosas que muitas vezes tinha que atravessar aquele local. Quem sabe descer do burro, do camelo, não sei, para puxar ele, porque ele não ia suportar subir com você naquela ladeira. Quem sabe o sol escaldante, a água acabou, e agora? A viagem não estava tão perto assim. Faz parte do nosso dia a dia. Tem hora que falta água, tem hora que falta energia, falo energia física. Tem hora que falta vontade, tem hora que falta o vigor, tem hora que o cansaço bate, tem hora que o desânimo bate, tem hora que vem a doença, tem hora que vem o desânimo, tem hora que vem os desafetos, tem hora que vem as pessoas que nos tratam com ingratidão. Tudo isso faz parte do pacote da vida em que vivemos, com ou sem o Pai poderoso. Só que quando nós estamos com Deus, as coisas tem de se acontecer de uma maneira diferente. Por quê? Nós temos a quem pedir, nós temos a quem consultar, nós temos com quem falar. E muitas vezes nós erramos o endereço. Ao invés de falarmos com Deus, ao invés de pedir a Ele, vamos pedir conselho a pessoas que não têm nada para nos dar. Vamos falar com pessoas com que não têm o que nos falar. Vamos pedir coisas à pessoa o que não tem para nos dar, e Deus lá esperando que você vá falar com Ele. Deus esperando que você convoque Ele para que Ele esteja presente. Pastor, minha casa, se o senhor souber como está a situação em minha casa, e nem quero saber porque eu não posso dar jeito. Eu só posso fazer uma coisa junto com você, que é orar para que Deus entre com providência, porque Ele que pode fazer. E ele entendeu isso. Ele disse: poxa, Deus está comigo. Eu olhei para os montes e vi toda essa rocha amontoada aqui, mas eu sei que Deus está comigo, porque Ele que fez tudo isso. Então ele entendeu isso. E aí no versículo 3 e 4, Deus, Ele está sempre presente. Deus, Ele nunca dorme enquanto nós estivermos pedindo a Ele algo. Se você passar 365 dias do ano orando ininterruptamente, Deus vai estar atento a todas as suas orações. Ainda quando você esteja dormindo, Ele envia um anjo para estar ali te guardando, te protegendo, para que o diabo não se aposse de você. Olha o que diz no 3 e no 4: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, porque Ele não dorme, Ele não vai deixar que você caia. Se você estiver continuamente com Ele, Ele não vai deixar que seus pés escorregadios vacilem, porque Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não dormita, Ele está o tempo todo, 24 horas à tua disposição se você precisar. O nosso mal é que nós muitas vezes nos desligamos dele e damos razão a azar, vazão a azar, para discutir, para brigar, para querer resolver os problemas com os próprios braços. E Deus não vai entrar. Quando você começa, porque se Davi permitisse que a roupa de Saul fosse com ele, mesmo não dando, só porque Saul disse a ele que dava, Deus não ia derrubar Golias. Mas quando ele entendeu, ele até se permitiu usar, mas quando ele viu: não é para mim essa roupa,
eu já vim fardado, eu já vim com minhas armas, eu já vim com minha lança. E ele se retrata, se apresenta, se reporta a Golias dessa forma: você vem contra mim com faca, com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti sem nada, só em nome do meu Deus. Então entende, em nome de Jesus. Pastor, lá em casa está mas Deus está no controle, porque Ele não vacila. Olha o que Ele diz no versículo 4: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o guarda da minha casa, o guarda da tua casa, o guarda da minha vida, o guarda da tua vida. Nem sempre vai tudo estar bem. Talvez Deus permitiu que algo aconteça horrendo na tua vida, para que você dê mais crédito a Ele, para que você espere nele, não no homem, para que você não ponha a força que há em Deus, o poder que há em Deus, sobre você mesmo. Quantas pessoas, porque talvez esteja vivendo em um momento bom da sua vida, se acha tal, eu posso, eu faço, eu aconteço. Nós não podemos nada, igreja. Tudo que acontece em nossas vidas, seja do mais rico homem do mundo até o mais paupérrimo, é por permissão de Deus. O que acontece é que nós temos que acreditar como esse homem acreditou em Deus. Uma vez eu vi uma história fantástica, eu quero ver se eu vou conseguir me lembrar aqui. Um grande consultor de uma empresa, e ele dava palestra. Agora, como era a palestra que ele dava? Ele era um mendigo, se tornou um dos homens mais ricos daquela cidade. Por quê? Ele estava mendigando na rua e com um papelão escrito: por favor, me ajude, estou com fome, estou desempregado, não tenho nada. E as pessoas passavam, e alguns davam esmola, outros não. Mas o que foi que ele fez? Ele olhou para a situação que ele estava vendo. Passou um cara com o carro ligado, alto e cantando e fazendo uma maior ruaça dentro do carro. Ele viu a alegria espontânea daquele cara e viu que aquele cara estava passando por um momento bom. Ele disse assim: eu posso viver isso, ainda que não viva fora de mim, mas dentro de mim eu posso viver. Ele mudou o argumento dele e botou no papelão: sou uma pessoa rica, bonita, feliz, tenho tudo o que eu quero. E pôs o papelão lá e ficou da mesma forma, sentada como um mendigo. Passou um grande empresário e olhou para aquela situação e incomodou-se de ver ele fazendo aquilo e parou. E aí foi dar uma moeda a ele, um dinheiro a ele. Falou: vem cá, por que você colocou esse anúncio aí no seu papelão, no seu papel, se você não vive isso? Ele disse: a gente vive aquilo que a gente sonha. Aí ele disse assim: eu gostei, quer dar uma palestra lá na empresa? Dessa palestra foi 1, 2, 3. Por quê? Ele chegou na empresa e levantou o moral dos funcionários. Aquelas pessoas que estavam com problemas, ele começou a levantar o moral. E aquele homem se tornou um grande consultor daquela empresa. E depois ele contando como foi que aconteceu isso. Ou seja, você é aquilo que você deseja ser. Você vai ser aquilo que você deseja ser. Não espere que outras pessoas falem aquilo que você mesmo pode falar que você pode ser. Às vezes as pessoas chegam com palavra maldita, com palavra de maldição na sua vida. Você aceita, a sua mulher não presta, seu marido não presta, seu filho não presta, e você fica trazendo aquilo. Não, ele é uma bênção, ele é uma bênção, ele é um tesouro, ela é uma tesoura. Porque louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua palavra tem poder. Ele intensificou aquilo. Da mesma forma, aquele homem talvez estava sem água no odre, estava já sem comida, olhando as montanhas, a distância que faltava de chegar em Israel. Mas ele disse: leva meus olhos para o mundo, de onde me virá um socorro? Aonde vai ter água? Onde vai ter comida? Quando é que eu vou conseguir chegar? Estou cansado, sol escaldante. Ele diz: já sei, aquele que me chamou garante, o meu socorro vem do Senhor. Aí você deixa de ser um coitadinho, de se vitimizar, e começa a ter confiança em você mesmo, a ter confiança em você. Uma vez, uma piada, eu dei risada. O cara disse assim: eu quero emprego. O cara disse assim: só tem 10 vagas. Ele: só quero uma, não preciso das 10. Pode estimular, porque às vezes tem 10 vagas, mas tem 1000 pessoas na fila. Aí quando o cara fala: só tem 10 vagas, você olha para a fila. Não, olhe para os céus. Tem 10 vagas, uma dessas será minha. Não olhe para as circunstâncias.
É nesse momento que o diabo nos frustra. É nesse momento que a gente perde a bênção. Tá a fila lá, tem 1000 pessoas, são 10 vagas. Não olhe para trás para olhar quem está atrás de você. E nem vá contabilizar o problema. Então somente acredite no seu potencial e no Deus que você serve. Versículos 5 e 6. Nem o calor nem o frio para aquele que vão buscar a Deus de coração. Muitas vezes a nossa caminhada, ela tem momentos adversos. Você sabe o que é ficar a caminhada andando? Vamos supor de 4, 3 dias. De dia um sol escaldante, você sabendo que no dia seguinte você vai enfrentar a mesma jornada com o sol. Você sabendo que à noite talvez o cobertor não seja suficiente para matar o frio que você está passando. Mas você tem que entender uma coisa: você tem um Deus que está com você em todos os dias da sua vida. Faça frio, faça sol, faça calor, seja de noite, seja de dia, com perseguição, com tribulação, com doença, com angústia, seja com o que for, não desanime. O diabo trabalha em cima dessas, por isso que nós somos aprisionados. E nós vamos ver porque está escrito aqui que nós damos legalidade a uma parte da nossa tricotomia, que é a mais fraca que tem, ao invés de dar melhor dizendo, credibilidade àquilo que é maior, ou seja, aquilo que vem de cima e não o que vem de baixo. Não o que está aqui diante de nós, mas aquilo que está no alto. Ele olhou para os montes, mas ele viu que o socorro vinha do alto. Então versículos 5 e 6, olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Olha o que ele diz, o Senhor é tua sombra. O que é que ele faz a semelhança com isso? Você já viu quando você está andando? Eu estou aqui, eu estou vendo minha sombra. Ou seja, ela não se aparta de mim. O Senhor é tua sombra. Para onde você for, crendo nele, ele nunca vai apartar de você. Ele é a sua sombra e a tua direita. Ele está sempre do teu lado. Ele não vai te abandonar, pastor. Mas se o senhor souber a minha situação, eu não quero saber, meu amigo. Pode estar no estado final, no estado terminal. Se Deus disser que ele vai reverter o quadro, é porque ele está à tua sombra, ou ele é a tua sombra, melhor dizendo, e está à tua direita. Creia tão somente nele. Ele diz que o sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite. Ou seja, nem o calor escaldante do sol, porque ele vai pôr sombra para você ficar debaixo, e nem as trevas da noite vai fazer com que você perca o caminho, porque Deus está no controle. Não saia do caminho, igreja. Não desista da sua viagem, da sua jornada. É uma vida de peregrinação, de sofrimento, de luta. Sabe, é uma vida que nós deixamos muitas coisas prazerosas para seguir essa vida, que para muitas pessoas é uma vida caótica, uma vida quadrada, uma vida sem sentido. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então no versículo 7, olha o que ele fala: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Ele te guardará por fora de todos os males que vier secularmente, mas o importante de tudo, ele vai guardar a tua alma. Como é que ele vai guardar a tua alma? Quando você estiver convicto que você foi feito para adorar. A sua alma vai estar protegida pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Ele guardou porque ele deu a vida do teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A tua alma está guardada na destra do Senhor. Ele te chamou, ele é quem te guia, ele é quem vai fazer com que você seja mais do que bem-aventurado. Versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Ou seja, ele é o Senhor da sua história. Você já fez aliança? Pronto, você já está dentro do conceito de Deus, já está dentro das normativas de Deus, das ordenanças de Deus. Ele vai te guardar na entrada e na sua saída, até você chegar nas horas celestiais. Ele vai estar te guardando em todo o tempo da sua vida. Não se desespere. Ele é o Deus da sua história, ele é o Deus da sua vida. Igreja, vai vir momentos difíceis,
como eu falei aqui há uns dias atrás, nos anos que estão por vir, persevere no Senhor, porque a própria palavra diz: aquele que perseverar até o fim, alcançará a coroa da sua vida. Não desista dele em momento algum. Persevere. Vão vir convites, vão vir, sabe, bandejas, vão vir propostas. Sai disso, sai. Você não está conseguindo nada, não está alcançando nada, não está prosperando em nada, muito pelo contrário, você só está descendo. Confia no Senhor. Mesmo no momento que você esteja naufragando, confia no Senhor. Não desista dele em momento algum. Não vá por falácias de pessoas que não querem teu bem. Tem pessoas, igreja, que estão do nosso lado, mas só quer ver o nosso mal. Infelizmente, é da natureza humana. Nem todo mundo que está do nosso lado, eu falo isso aqui direto, quer ver o nosso bem. Se alegra quando você se entristece, se alegra quando você sofre, se alegra quando você se perde, quando você se abate, mas se entristece quando você conquista. Às vezes você conquista algo, até se afasta de você, para não compartilhar da sua alegria, da sua vitória. É assim. Mas Deus não. Ele nunca se afasta de nós, Ele nunca se alegra com a nossa desgraça. Ele sempre está junto de cada um de nós. Ou seja, Salmo 121 é a nossa peregrinação, é a nossa história aqui na terra, nosso dia a dia. Todo o tempo que nós passamos por uma luta, o que é que nós fazemos? Olhamos para o céu, pedimos ao Senhor que Ele nos ajude. E Deus vem dando ao tempo todo um amparo. Em todos os 8 versículos, Deus vem amparando e mostrando a ele que Deus sempre está com ele, assim como eu e você. Deus sempre está conosco, mas como eu disse, se a gente desejar e se a gente quiser que Ele esteja. Porque o salmista começa o salmo como fazendo a pergunta: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Aí ele mesmo diz: eu sei que Deus está comigo, porque meu socorro vem do Senhor. Daí por diante, a trajetória da vida dele é só de promessas e gratidão da parte de Deus pelo que Ele falou. Deus não deixa ele vacilar com teu pé, Deus não vai tosquenejar, Deus vai estar com ele guardando, Deus vai ser a sombra dele, a direita dele. Ou seja, uma promessa de que na sua vida, ainda que aconteça coisas que não sejam do agrado de Deus ou para a sua alegria, mas Ele não vai se apartar de você. Porque vivemos em um mundo de apostas, de altos e baixos, de dias ensolarados, mas também de trevas. Quem aqui não briga, tem briga muito séria muitas vezes no seu relacionamento ou no seu casamento? Quem aqui muitas vezes não tem problema seríssimo dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou com vizinhança? Porque é uma peregrinação, igreja, é uma história a se percorrer. Mas o que nós não podemos deixar nunca é que nossos pés, eles saiam do caminho do Senhor. Porque só há um caminho, é Cristo, o nosso ressurreto, o caminho, a verdade e a vida. Eu vejo muitas vezes as pessoas chegar para outras pessoas e clamar de uma forma tão, às vezes, ensurdecedora, porque é como se aquela pessoa fosse um semideus. Ei, da mesma forma que você está chorando para aquela pessoa, da mesma forma que você está pedindo ajuda àquela pessoa, da mesma forma que você está pedindo um amparo àquela pessoa, tem um Deus sentado no trono da graça, que você pode pedir tudo que você pedir, Ele pode te dar. Então, essa é a parte da peregrinação, da nossa vida aqui na terra, da nossa caminhada árdua, dura, sofredora, angustiante. É da nossa passagem aqui na terra com erros, com acertos, dias de sol, dias de chuva. Aí Ele chega em Sião, aí nós chegamos nas hostas celestiais. Aí Ele se lembra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Quando ele chegou lá, ele se sentiu bem. Ou seja, eu me alegrei quando me chamaram para aqui, porque eu estou aqui e agora eu me sinto bem em ter estado aqui. Apesar da viagem angustiante, apesar de eu ter parado de fumar, de me prostituir, apesar de eu ter parado de me alegrar carnalmente, eu tive que me abster de algumas coisas, tive que tirar o prazer muitas vezes daquilo que eu
sentia prazer, mas ele chega e diz: hoje valeu a pena, porque eu me alegrei naquele dia que eu fiz aliança com Deus. Eu me alegrei naquele momento que eu fiz um encontro com Cristo. Eu me alegrei quando eu fui batizado nas águas. Eu me alegrei porque eu superei todas as adversidades, todos os problemas e cheguei até aqui. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí ele entende aonde ele está e diz no versículo de número 2: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, versículo 3, está edificada como uma cidade bem sólida, bem opulenta, bem enriquecida. Uma cidade onde na terra nós não iremos encontrar. Chama-se cidade santa, cidade celestial. É onde nós nos sentiremos bem. Lá nós não vamos ter sofrimento. Lá nós não vamos pensar em trabalhar para comer. Quando chega lá, nós não vamos ter pensamentos duvidosos, pensamentos que vai nos trazer um sofrimento, ou louvado seja Deus, coisas que vai fazer com que nós nos afastemos, porque lá já está decretada a minha e a sua vitória, porque é uma cidade sólida. É uma cidade onde Deus está presente, mais do que presente, porque agora não é um Deus espírito, é aquele que é onisciente, onipresente, não, é um Deus presente na sua casa, diante de cada um de nós. Conseguimos passar por essas lutas diárias do cotidiano de nossas vidas para alcançar as hostas celestial. Estou só parafraseando. Aí ele vem no versículo 4 diz assim, ó: aonde sobem as tribos e as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? Todos aqueles que fizeram aliança com Cristo para dar nome ou testemunho ao nome do Senhor, é que nós, quem que nós testemunhamos aqui na terra? Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o nosso testemunho maior. Por quê? É o único testemunho que nós temos que chegar nos céus e dizer que foi pelo sangue do Cordeiro que nós alcançamos a graça e a misericórdia. Ela partiu conosco nessa viagem peregrinosa, sofredora, mas ele nunca se afastou de nós. Aí no versículo número 5 ele diz assim, ó: pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Vamos parafrasear? Jesus está à destra de Deus. Então os tronos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os tronos do juízo de Deus. Obviamente onde nós seremos julgados, onde nós seremos apresentados a Deus para darmos conta de tudo que nós fizemos aqui na terra. O que ele diz, ó: pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Jesus era descendente de quem? Davi. A chave da casa de Davi estava na mão de quem? Jesus. É o nosso ressurreto. Ou seja, pastor, fala o que o senhor quer dizer com isso. Não tem problemas que você esteja passando que o dono da casa não resolva. O nosso mal é a nossa fraqueza de alma. Acreditar muitas vezes naquilo que nós vimos, naquilo que nós pegamos de concreto, e não acreditamos no abstrato de Deus, naquilo que nós temos que tão somente sentir. Por quê? Porque Deus muitas vezes torna-se um Deus inoperante em nossas vidas. A gente até quer, a gente até busca, mas quando acontece alguma coisa a gente se desmotiva completamente e dá um passo para frente e 10 para trás, um para frente e sempre damos 10 para trás. Então creia em nome de Jesus. Olha o que ele diz no versículo número 6: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então continue perseverando, amando, crendo em Deus,
Não deixe que ninguém venha dar, sabe, uma rúbrica final na sua história, não. Não deixe que ninguém venha se interpor entre você e Deus, não, porque já tem. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é o nosso mediador entre nós e Deus. Então, se tiver alguma coisa para pedir, pede a Ele. E para finalizarmos, versículos de número 8 e 9. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Qual é o bem de Deus? A paz, a aliança, a fé e a unção do Senhor. Amém? Igreja, nunca esqueça isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai Ele enquanto Ele está perto de você. Que Deus Ele tenha misericórdia de nossas vidas, misericórdia de nossa alma, misericórdia de tudo que nós venhamos fazer e que nós venhamos ter, em nome de Jesus, dias de paz, dias de bênçãos, dias de avivamento em relação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele está neste lugar. Amém? Deus está neste lugar e disso nós não podemos abrir mão. Deus, Ele sempre nos ajuda.